Vamos conversar agora sobre a normalidade dos dados. Uma coisa que a gente conversou na aula anterior, né? Citou alguma coisa, porque a normalidade roda ao redor da média, tá? Ela é uma coisa que pode vir associada à média ou não. E isso é importante para os nossos dados, porque ela determina que tipo de análises eu vou poder fazer com os meus dados. Se os dados possuem normalidade, eu uso certos tipos de análise que a gente ainda vai ver. Se elas não possuem normalidade, eu vou usar outros tipos de análise, porque se torna inviável uma ou outra, tá? Certos tipos de estatística se aplicam a dados normais e outros tipos se aplicam a dados não normais. E eu não posso aplicar essas estatísticas de dados normais em dados anormais, porque altera os resultados, tá? A normalidade, graficamente, ela normalmente é demonstrada por uma curva em forma de sino, que é essa curva aqui. Ela é chamada curva de Gauss ou curva normal. A gente vai estudar detalhes um pouco dessa curva, mas basicamente aqui adiantando já o assunto, essa aqui é a distribuição ideal dos dados. Aqui no meio você pode traçar uma linha imaginária com a média, digamos que a média aqui seja 7 nesse valor, e a maioria dos seus dados deve estar ao redor dessa média para uma população ter normalidade. É claro que eu tenho valores muito extremos, né, de um canto e de outro, para menos e para mais. Nesse gráfico, por exemplo, digamos que 70 é o valor médio, a maioria dos meus dados vai estar entre 60 e 80, 10 para menos e 10 para mais, mas eu vou ter dados muito extremos aqui, olha, ainda dentro da curva. 40 está muito longe de 70, tá? São 30 pontos de diferença. Assim como 100, aqui também está incluído na minha amostragem, é muito longe da minha média. Então são valores extremados, tá? Mas a maioria deles está localizado nesse ponto médio aqui, dentro dessa curva. Pode ter valores menores do que 30, maiores do que 100? Pode também. E se eles forem muito poucos, eles são conhecidos como outliers. Eles normalmente não são considerados nos nossos testes estatísticos. A gente tem uma margem de segurança para deixar eles do lado de fora das grandes análises, porque eles não são representativos. Às vezes, é um indivíduo, um peixinho, ou um caranguejo, ou uma amostra tua que tinha mais de 100 aqui. E como ela não é representativa da maioria, pode ter sido o acaso que causou esse excesso de dados para cá, tá? Então ela pode ser considerada para fora. Inclusive essa daqui, digamos que chega aqui a 30, né? Está completamente fora da curva. Se aparecer uma vez só, esse 30 aqui não é representativo da maioria dos gráficos, ou seja, está ligado mais ao acaso, tá? E por isso que a curva de normalidade ela é considerada. Mas a gente vai estudar ela em detalhes daqui a pouquinho. Antes de tudo, vamos entender o que são dados normais, tá? A gente diz que os dados têm uma distribuição normal quando a maioria deles, a grande maioria deles, está próximo da média, tá? Exatamente como eu estava demonstrando nesse gráfico, aqui ó, a média 70, a maioria dos gráficos, a grande parte deles, tá ao redor dessa média. Digamos aqui entre 60 e 80, a gente pode até considerar entre 50 e 90, tá? Então, para os dados serem normais, eles têm que ter essa distribuição. Graficamente, dados normais se mostram através de um plot, tá? De um tipo de gráfico chamado gráfico de probabilidade normal, que a gente faz com as nossas variáveis. Elas têm mais ou menos não, ela tem esse aspecto aqui. Então ele traça uma reta, essa reta aqui representa o valor médio, tá? E distribui os teus pontos ao redor dessa média. Se eles são muito próximos da média ou corre diretamente em cima da média, como é esse caso aqui, tá? Disse que eles têm uma distribuição normal. Agora, existe o caso como este, por exemplo, olha, onde a maioria
dos dados não está correndo em cima da reta normal. Tá? Aqui você tem um gráfico fora do normal, não normais. Tá? Então, olha, a maioria deles está vindo aqui de baixo. Olha, muitos dados longe da média. Aqui ele se encontra na média, mas já são poucos dados. Aqui corre um pouco próximo dela, mas não exatamente em cima. Desce de novo. Olha. Então, são muitos dados longe da média do gráfico. Tá? Isso significa que esses dados não são normais. Mais tarde a gente vai aprender como fazer esse tipo de gráfico e identificar se os nossos dados são normais ou não. Tá? Bom, os dados com distribuição normal, eles vão se distribuir de acordo com essa curva chamada curva de Gauss, que a gente descreveu lá em cima. Tá? Essa curva aqui em forma de sino. Vamos ver elas em detalhe. A curva de Gauss apresenta todos esses números aqui, mas não se assustem. Vamos ver um de cada um, passo a passo. Aqui no centro da curva de Gauss, numa distribuição completamente normal, tá? Você tem o valor médio, está destacado aqui com esse símbolo. Tá? E ele tem uma área à esquerda e uma área à direita que representa 68,2% da sua área do gráfico. Tá? Essa área aqui, ele diz que a média ele tem desvio negativo, é essa área à esquerda, e desvio positivo, é essa área à direita. Tá? Então, desvio, média menos o desvio e média mais o desvio, totalizando aqui 68%. A maioria dos dados deveria estar aqui. Só que muitas pesquisas consideram um desvio adicional, tá? Que é um desvio de mais 13,6% à esquerda e mais 13,6% à direita. Ela é chamada de, no caso da esquerda, média menos 2 desvios, tá? E aqui para esse lado, média mais 2 desvios, tá? Na prática, essa área aqui entre os vermelhos representam 95,4% dos teus dados. Tá? Isso aqui é o que normalmente as pesquisas científicas consideram como significativo. Se 95% dos teus dados estão dentro dessa área, eles são considerados normais. Claro que existem os valores extremos que fica, na verdade, 2,15 aqui para o lado direito e 2,15 aqui para o lado direito. Aí esses extremos aqui já são considerados a média mais 3 desvios para a direita e a média menos 3 desvios para a esquerda. Tá? Essa grande área aqui, olha, se a gente for somar, no fim das contas, a gente tem 47,72 aqui do lado direito e 47,72 aqui do lado esquerdo, se a gente considerar só essa área azul e a vermelha. Tá? Isso aqui representa uma distribuição completamente normal, mas nos dados que a gente normalmente coleta, dados sejam eles biológicos ou abióticos ou qualquer outro tipo de dado, é muito raro que a população obedeça exatamente essa curva. Tá? Ela pode se aproximar disso aqui, mas raramente ela vai ser tão perfeita assim. Por quê? Porque existe a variabilidade dos dados. Se você está trabalhando, por exemplo, com caranguejos, você está medindo o tamanho da quela do caranguejo. Cada quela vai ter um tamanho diferente entre os indivíduos. Tá? Você vai, no fim, chegar a uma média, digamos 12 centímetros. A maioria das quelas vai estar ao redor desse tamanho de 12. Tá? Ou seja, vai estar flutuando aqui nessa área azul, de 68%, ou nessa área azul e vermelha, de 95%. Mas sempre vai existir aquele caranguejo que tu pegaste que tem uma quela gigante e tu não consegue nem explicar porquê. Tá? Ou seja, ela está desse lado aqui. Ela foge um pouco dos padrões de normalidade. Ou o contrário, né? Às vezes aquela é muito pequenininha, então ela fica desse lado aqui. E esses são os outliers, eles são casos extremos. E eu estou falando de tamanho de caranguejo, mas pode ser peso de peixe, tamanho de barbatana, pode ser qualquer medida biológica ou abiótica que você esteja
medindo, tá? E aí, por causa disso, você tem os efeitos de distribuição, tá? De simetria da curva normal. Ela é dita simétrica quando ela tem perfeitamente essa curva em forma de sino. Uma outra forma de visualizar esse gráfico é essa aqui, olha. Os dados começam pequenos, tem muitos dados no meio, e à medida que eles se tornam muito grandes, eles vão ficando mais raros, tá? Ou seja, isso aqui é raridade, né? Então, muito raro, muito frequente e muito raro de novo, tá? Agora, se você tem muitos dados que sejam pequenos, ou seja, muitas, no nosso exemplo, né, muitas quelas pequenininhas, a curva tende a ser assimétrica. Ela tende a demonstrar esse tipo de curva aqui. Ou seja, não foi só um indivíduo que tinha uma quelazinha, foram vários, tá? Eram tantos indivíduos que ele puxou essa curva um pouco mais para a esquerda, ou seja, ele está mais concentrado aqui desse lado, tá? Concentração à esquerda, tá? Mesma coisa pode acontecer se você pega muitos indivíduos de quelas grandes, tá? Nesse caso, esse gráfico ele é puxado um pouco mais para a direita, tá? Então, nesses dois casos, tanto positivo quanto negativo, eles são chamados de assimétricos. Outra forma de representar isso é essa aqui, olha. Então ele tem muito mais valores aqui do lado esquerdo e nesse caso aqui, olha, ele tem muito mais valores do lado direito. Ele não está centralizado como está nesse gráfico aqui, tá? Então são formas de avaliar a nossa curva de Gauss, tá? E essa medida de assimetria, se o gráfico está mais direito ou mais para a esquerda ou mais para a direita ou está centralizado, é medido por um valor, tá? Que é chamado de skewness. O skewness não existe, na verdade, um termo em português para isso, mas ele é um coeficiente de assimetria. Esses valores aqui, eles rodam normalmente em torno do valor zero, tá? Se o coeficiente, se o skewness dá muito próximo de zero, significa que tua distribuição é normal. Então ele é simétrico, tá? Se o skewness tá a valores maiores, aliás, bem maiores do que zero, isso aqui não tem escala, tá? Se tiver 0,001 é diferente de 0,1, né? Mas se for 1, 2, 3, quanto maior o valor, mais à direita estará os seus dados. Mesma coisa aqui com valores negativos, abaixo de zero, né? Nesse caso, quanto menor o valor, tá? Mais à esquerda estará os gráficos. Então, o skewness mede esse grau de assimetria. Uma outra forma de medir esse skewness é fazendo a comparação, tá? Da média, da moda e da mediana que a gente viu na aula passada, tá? Se a média e a mediana e a moda têm valores parecidos, tá? Significa que a simetria existe para os seus dados, tá? Tem uma distribuição simétrica. Aliás, a gente viu isso quando viu aqui no Excel. Já nem sei mais onde está aquele exemplo. Não, nem foi por aqui, não vou incomodar vocês com isso. Mas a gente viu numa aula passada, quando a gente tirou a média, a mediana e a moda, que os valores eram próximos. Significa que aqueles dados apresentavam a simetria, tá? Aliás, apresentavam simetria, ou seja, eles eram normais, tá? Agora, quando eles têm a simetria positiva, ou seja, a tendência é chegar mais aqui para a esquerda, a média será sempre maior que a mediana, que será maior que a moda. E quando chegar na negativa, a moda será maior que a mediana, que será maior que a média. Então, só através dessas formulazinhas, por exemplo, já dá para vocês terem ideia se os dados de vocês são normais ou não, né? Só fazendo essa comparação aqui entre esses três valores. Por isso que eles são chamados de medidas de tendência central. Através deles, tá, vocês podem
ter uma boa ideia de como é a normalidade dos dados, tá? Agora, existe também maneiras da gente explorar graficamente isso, buscar gráficos de probabilidade normal em cima dos seus dados. Infelizmente, o Excel não apresenta essa opção. E o Biostat ele apresenta uma análise numérica. Tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é somente a análise gráfica. O PEST faz a análise gráfica e a numérica. Tá? A gente ainda vai voltar nesse assunto aqui mais tarde, quando a gente começar a falar de algumas estatísticas mesmo, porque algumas delas dependem dessa normalidade. Então eu vou ensinar vocês a calcular a normalidade mais tarde, mas por enquanto a gente vai se concentrar no PEST para ensinar a fazer o gráfico de normalidade. Vamos lá.